Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 19. Vou ler apenas dois versos, o verso 2 e o verso 17, onde vamos basear a reflexão desta noite. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. Verso 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Vamos orar. Senhor, abençoa e completa a tua santa palavra em nossos corações, que possamos ouvir a tua voz, que possamos saber que estamos em tua presença e o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Não olha para as nossas imperfeições, purifica-nos, perdoa os nossos pecados e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Meus prezados irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 55, ele diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? E ele, então, como se estivesse personificando a morte, usando um apóstrofe. Em outras palavras, ele estava se referindo à cruz de Cristo como um símbolo. E ao invés de ser um símbolo de morte, ele se referia à cruz de Cristo como um símbolo de vida. Todos nós sabemos que a cruz é símbolo de morte. Ontem foi dia de finados. E a coisa que você mais vê, além dos túmulos no cemitério, são cruzes. A cruz é símbolo de morte, mas a cruz de Cristo não é símbolo de morte. Bem disse Carlos Laet, a cruz é patíbulo e epicínio, supremo abatimento e martírio triunfal. Que expressão belíssima! A cruz é patíbulo, a cruz é sofrimento, mas a cruz é epicínio. Epicínio é hino triunfal. A cruz de Cristo celebra a vitória sobre a morte. Pode parecer um floreio literário, mas é um pensamento bíblico. A cruz de Cristo é símbolo de vida, não efêmera, mas eterna. Uma cruz que canta a vitória sobre a morte, a ponto de o apóstolo dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Cristo é redivivo. O livro de Apocalipse diz: eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Portanto, a cruz canta e celebra essa vitória. Ela é um monumento à vida e não uma relíquia. Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. A cruz, meus queridos irmãos, será o nosso aval no céu. Nós só iremos para o céu pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ela é o nosso aval no céu. E do céu se verá o Calvário. A cruz está no céu, não de forma literal, mas por meio dos hinos que são entoados ali, lembrando o doloroso episódio. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, a seguinte expressão: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Quando os celícolas cantam isso, digno é o Cordeiro que foi morto, eles estão se referindo a Jesus. E eles se lembram onde foi que o Cordeiro foi morto, foi na cruz. E nós cantamos isso na igreja. Aliás, há um velho hino que
Dificilmente nós cantamos aqui que diz, foi na cruz, o quê? Meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e eu agora me alegro em sua cruz. Ainda tem uns crentes antigos aqui que se lembram destes velhos hinos que falam da cruz de Jesus. Tudo no céu lembra a cruz, desde a pessoa de Jesus até os hinos que os celícolas entoam ali. Então, quando nós pensamos na cruz de Cristo, ela é símbolo do cristianismo. A nossa igreja é conhecida no meio evangélico como a Igreja da Cruz. Eu sei de pastores que não gostam de vir aqui porque tem cruz demais. E hoje eu vim até com uma cruz aqui, mas não deu certo trazer, porque é cruz demais, uma cruz aqui, uma cruz ali, uma cruz na logomarca da igreja. Mas sabe por quê? Porque a cruz é símbolo do cristianismo. Toda igreja cristã deveria ter uma cruz, para que nós pudéssemos saber, ali é uma igreja cristã. O problema é que a cruz sozinha não é símbolo do cristianismo. A cruz sozinha não fala tudo do que é o cristianismo, porque a cruz sozinha só fala de dor, só fala de sofrimento. E nós sabemos que o cristianismo é dor, é sofrimento, mas não é só isso. Cristo sofre, mas sofre triunfantemente. Cristo sofre, mas sofre vitoriosamente. É por isso que a frase de Carlos Laet tem significado. A cruz é patíbulo e epicínio. A cruz é sofrimento, mas a cruz é hino triunfal. Porque foi na cruz que Jesus, de uma vez por todas, efetuou tão grande redenção. E é por isso que nesta igreja nós pregamos o Evangelho e dizemos que uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi único, foi cabal, foi pleno, foi suficiente. Jesus não vai voltar ao mundo para morrer novamente numa cruz. Ele já fez o seu sacrifício, ele já efetuou tão grande redenção. E no primeiro dia da semana, após a sua morte, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele escreveu a última página no livro da redenção, como se a sua obra tivesse sido cumprida, completa. Lá na cruz ele clamou, está consumado. A sua obra foi consumada e ele podia voltar ao Pai como um guerreiro vitorioso na batalha. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus hoje está sentado no trono à direita de Deus, à direita do Pai, e intercede por nós, porque o seu sacrifício foi pleno, foi total. Então, meus irmãos, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós, suficiente na cruz, é suficiente para nós. Nós não vamos perder esta bênção chamada salvação que Ele efetuou por nós de uma vez por todas. Ah, pastor, mas e se eu pecar novamente? Se eu pecar, não, você vai pecar. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz também, aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E eu não quero fazer parte daquele rol que o pai da mentira, o diabo, né? Eu não quero fazer parte do seu exército. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E se você disser, mas eu vou pecar novamente, vai. Mas se eu pecar novamente, o que é que vai acontecer comigo? Sua salvação você não vai perder, você perde a comunhão com Deus. Você perde a alegria da salvação. E coisa triste para um cristão é perder a comunhão com Deus, é perder o contato com Deus, é perder a alegria de gozar das bênçãos celestiais, é perder a alegria de poder falar com o Pai a cada dia, de poder ler a sua palavra e Ele falar conosco, de encher o nosso coração com a sua presença. Você perde isso, mas a sua salvação você não perde nunca, porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O apóstolo Paulo nos ensina isso na sua epístola aos Efésios. Também vós, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O tempo verbal que o apóstolo usa nesse texto dá a ideia de uma coisa que foi efetuada de uma vez por todas e que é irrepetível.
Uma vez que o Espírito Santo entra na nossa vida, ele não se retira de nós. Nós podemos entristecê-lo. Nós podemos deixar que a sua atuação não seja tão eficaz na nossa vida. Nós podemos perder esse contato da alegria da salvação. Aliás, no Salmo 51, o salmista Davi diz: não retires de mim o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Quando o salmista disse isso, o Espírito Santo não tinha inaugurado seu ministério. Naquela época, o Espírito Santo se apossava das pessoas e se retirava das pessoas. Quando Sansão pensou que o Espírito de Deus ainda estava com ele, o Espírito já tinha se retirado dele. Aliás, isso serve para aqueles motoristas que gostam de viajar a 140 km por hora, como o pastor Marcos, 150 por hora. Quero dizer que quando chega naquela curva, o anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor já desceu na curva anterior. Entendeu? Já desceu, você está sozinho aí. No Velho Testamento era assim, o Espírito Santo se apossava do seu servo e se retirava. Quando Sansão pensou que ainda tinha força, quando ele pensou que ainda era o Rimê, ele não tinha mais força. O Espírito de Deus já tinha se afastado dele. Então, muitos crentes hoje leem esse versículo e interpretam de forma muito errada: Senhor, não me retires o teu Santo Espírito. O Espírito Santo não se retira de nós, porque hoje vivemos na dispensação do Consolador que habita em nós. Paulo disse: aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Nós somos dele. Nós somos dele por criação. Nós somos dele porque ele nos comprou pelo seu sangue. Nós somos seus filhos. O apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 1, versículo 12, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, quando você creu em Jesus como seu Salvador, você se tornou filho de Deus, não é mais uma criatura apenas. Você é filho de Deus, você faz parte da família de Deus. Então, quando você se torna um cristão, quando você se torna um crente em Jesus Cristo, você vai aprender por experiência própria que o cristianismo é sofrimento e glória, que o cristianismo é cruz e coroa. Esses são os dois símbolos do cristianismo. A cruz sozinha não representa o cristianismo, mas a coroa completa o quadro. E a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 19, os 2 versos que eu li, que os soldados romanos, os legionários romanos, sem que se apercebessem disso, fizeram uma coroa de espinhos e ornaram essa coroa de espinhos com cardos, com suas pequenas flores vermelhas e azuis, e colocaram aquela coroa de espinhos na fronte macerada do Mestre. E sem eles saberem, eles estavam mostrando quais são as insígnias do cristianismo. Cristianismo é cruz, mas cristianismo é coroa. No céu não há cruz, mas no céu há coroa. O problema é que os cristãos querem a coroa antes da cruz. Mas o apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, verso 12, disse que a provação precede a coroa. Feliz é o homem quando é provado, porque quando ele é aprovado, ele receberá a coroa da vida prometida a todos quantos amam a Jesus. Então veja bem, provação, né, precedida de coroação. O problema dos cristãos de hoje é que eles querem a coroa antes da cruz. Aliás, os cristãos de hoje não querem a cruz. Os cristãos de hoje só querem moleza. O que é que a gente ouve dos púlpitos das nossas igrejas? Eu sou filho do rei. Eu sou cabeça e não cauda. Comigo ninguém pode. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu posso tudo, eu posso amaldiçoar alguém. Aí você vai numa loja, é mal atendido, eu amaldiçoo em nome de Jesus. Que loucura é essa, hein? Aí seu vizinho briga com você, você amaldiçoa o vizinho. Eu não sei que evangelho é que estão lendo, não. Porque o evangelho de Cristo não nos manda amaldiçoar ninguém. Ao contrário, ele nos manda orar pelos nossos inimigos. Ele nos manda bendizer os que nos perseguem. Que história é essa de amaldiçoar as pessoas? Que história é essa de desejar o mal para as pessoas?
Nós estamos vivendo uma época cristã que os crentes não querem pensar em sofrimento, só querem conforto. Nós gostamos da poltrona estufada, nós gostamos do ar-condicionado, nós gostamos da música coral, de vez em quando a gente gosta até da mensagem do pastor. A gente quer coisa boa, mas eu não quero problemas, eu não quero trabalho. Se possível, que haja um departamento dessa igreja para cuidar dos meus filhos. Num culto como esse, que eu tenho que cuidar dos meus filhos, é um sofrimento terrível, porque eu não estou acostumado a cuidar do meu filho, eu tenho babá para isso. Estamos vivendo uma época que gostamos de zona de conforto. E nós não queremos sair da nossa zona de conforto, mas Jesus deixou a sua zona de conforto. Deixou a sua glória lá nos céus, para derramar a sua vida, o seu precioso sangue, por mim e por você. Quando os soldados fizeram aquela coroa de espinhos, colocaram na fronte macerada de Jesus, aquela coroa em Jesus foi provisória, mas para os cristãos não é provisória. A palavra de Deus nos diz, na experiência do cristão, a cruz precede a coroa, provação seguida de coroação. A coroa de espinhos de Jesus foi passageira, provisória, mas a do cristão não. E é por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 4, diz, quando o supremo pastor, quem é o supremo pastor? Jesus. Quando o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, que palavra complicada, recebereis a imarcessível coroa de glória. O que é imarcessível? É algo que não murcha, é algo que não perece, não é aquela coroa que se coloca na cabeça do atleta vitorioso ou do orador na tribuna, aquela coroa de loiros. A coroa que o Senhor reservou para os cristãos é uma coroa que não murcha, é a coroa da vida, que é concedida àqueles que são aprovados na provação. Então, meus queridos irmãos, quando hoje nós nos reunimos em torno da mesa do Senhor, devemos pensar que o cristianismo é cruz e coroa. E o cristianismo é sofrimento, mas é glória. No céu não há cruz, mas no céu há coroa. E um dia nós receberemos a nossa. O nosso nome será mudado, diz a Bíblia. Eu não serei chamado de Hamilton, também não sei de que vão me chamar. Mas eu não serei chamado de Hamilton, nem a Deise de Deise. Quando eu encontrar a irmã Deise lá, ela não será minha esposa, que é uma pena. Será só, irmã Deise. Não é mais Deise, é outro nome. Não é? Então, no céu não há cruz, embora tudo lembre o que Jesus passou por nós na cruz. Do céu se verá o Calvário. Todos os hinos que se cantam lá lembram o doloroso episódio, mas no céu não haverá mais sofrimento. No céu haverá coroa, glória. Esses são os símbolos do cristianismo, cruz e coroa. Não vamos inverter a ordem. Não existe, ninguém consegue ver a glória de Deus. Ninguém consegue a coroa da vida sem passar pela provação. Ninguém consegue a coroa que Deus tem reservado para nós sem negar a si mesmo. E nós precisamos lembrar desses textos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você já parou para pensar que essa mensagem de Jesus, ela não é atual para nós? Se fosse hoje, nós iríamos querer ouvir assim, você quer me seguir? O que é que eu posso fazer por você? Me dê uma chance para entrar na sua vida. Mas o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz, negue-se, tome sua cruz e siga-me. Eu não sei qual é a sua cruz. Pode ser que a sua cruz seja mais pesada que a minha. Pode ser que os sofrimentos que você passe sejam diferentes dos meus. Mas ninguém passa por esse mundo sem sofrimento. Deus teve um único filho. Deus não teve nenhum filho que não passasse pelo sofrimento. Nenhum. Até o seu bendito filho passou. Então quem sou eu para reclamar do cálice que ele me dá? Jesus disse,
eu não beberei o cálice que o Pai me deu? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós precisamos entender que cristianismo é isso. E há muita gente que abandona a fé, porque quando estava no mundo, a vida era melhor do que quando se tornou cristão. Uma vez, lá na Bahia, eu encontrei um cidadão que se converteu na igreja e sumiu da igreja. Um dia eu me encontrei com ele na rua e perguntei o que foi que aconteceu. Ele disse: pastor, antes de ser crente, a minha vida era boa, eu me tornei crente, foi tanto sofrimento que eu decidi largar esse negócio. Ele não tinha entendido ainda o que era o Evangelho. Eu acho que muitos cristãos ainda não entenderam que cristianismo é cruz e coroa. Nesta noite, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, devemos ter um coração muito grato a Deus, pelo que Ele fez por nós na cruz, pelo que Ele realizou por nós, porque digno é o Cordeiro que foi morto, de abrir os selos, porque Ele comprou para si homens de toda a tribo, reino, língua e nação, e constituiu para Deus um reino de sacerdotes. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse a irmã Deise hoje, cada frase que ela dizia, louvado seja o nome do Senhor. Eu também vou aproveitar para dizer, louvado seja o nome do Senhor, pelo que Ele fez por nós na cruz. Amém?